Dom Casmurro, questão, Capitu, traiu Bentinho, traiu Santiago? O que eu pretendo fazer nesse e talvez nos próximos vídeos, não sei quanto que essa conversa vai durar, eu pretendo abordar as perspectivas, diferentes perspectivas que as pessoas assumem sobre essa questão, e em boa parte do vídeo embasar a minha discussão, né, nesse conto aqui chamado Capitu Sem Enigma, desse livro do Dalton Trevisan chamado Dinorah. Essa é uma das coisas que a gente vai fazer, além de abordar umas outras perspectivas. Nesse conto, já vou te adiantando, o Dalton Trevisan, ou um personagem dele, isso também a gente vai conversar sobre o próprio Dalton, né? Tem a certeza absoluta da resposta. Ele diz que não há questão aí, né? Então essa é uma postura possível, dizendo que está tão óbvio que não há questão. Então a gente vai tentar conversar sobre isso, sobre as duas possibilidades, se ela traiu ou não traiu, sobre a possibilidade de simplesmente não há questão. Tem pessoas que acham óbvio que ela traiu, outras pessoas que acham óbvio que não traiu. Só que antes disso é necessário a gente abordar uma outra postura, que é a postura que diz que a questão não é importante, né? É a postura que diz que tudo isso é bobeira, né? O importante é o livro do Machado de Assis, né? A questão se ela traiu ou não traiu é irrelevante, né? Eu gostaria de começar com essa postura, porque eu acho que tem muita coisa interessante nela, ok? A propósito, o meu objetivo aqui não é me isentar da questão, não é, olha, tem essas posturas aí e eu não tenho uma posição definida em relação à questão. Eu tenho uma posição bem definida, não sei se tem uma resposta, a gente vai chegar lá, mas tem uma posição bem definida. E quando eu vejo essa postura dizendo que a questão em si não é importante, eu acho que há um fundo de verdade muito interessante aí, embora eu ache que há um exagero, né? E eu já explico por quê. Então vamos lá. Se diz que a questão não é importante porque o que é importante é o livro em si, né? E eu tendo a concordar, só que não em termos absolutos. Eu acho que está certo pensar que o livro é muito mais importante. Tem pessoas que lê o Dom Casmurro, sei lá, até às vezes guiado pelo professor, tentando achar vestígios, né, para ver se ela traiu ou não traiu. Olha aqui tem esse detalhezinho aqui, eu vou anotar. E aqui tem esse outro detalhezinho. Então é uma pesquisa ali, mais ou menos como um detetive faria, ou mais ou menos como um advogado faria, né? O advogado lê os autos e fala, mas você afirmou isso aqui, a polícia falou isso, e não sei quem falou isso. Então, tende-se a colocar toda a atenção a essa questão, quando na verdade isso é um dos elementos da obra do Machado de Assis, né? Eu não sei se você tem seguido o canal, mas você vai ver que eu estou gravando esse vídeo aqui sobre Capitu traiu ou não traiu, depois de ter gravado acho que 180 vídeos sobre o resto do livro, né? Falando sobre a moral, falando sobre mentir para você mesmo. Isso é um tema extremamente importante, extremamente rico no Machado de Assis. Falando sobre como a gente consegue enganar os outros, como as coisas estão misturadas, a beleza está misturada com a feiura, como que a mentira está misturada com a verdade, esse tipo de coisa. Além de cenas lindas, né? A cena em que o Bentinho está penteando a Capitu e rola aquele beijo, para mim o livro poderia ser só aquilo ali, que já seria uma obra de arte, né? Vem lágrima aos olhos, né? E eu acho um absurdo, eu acho você está violando a obra, mais ainda, violentando a obra, se você ignora todas essas coisas. Tem essa parte aqui que ele está falando sobre alguma coisa sobre ópera, por exemplo, capítulo 9, ele está falando sobre ópera, que alguma coisinha que, deve ser... E aí você vai passando para frente na tua leitura para identificar uma questão medíocre,
né? Se traiu ou não traiu. Parece um seriado de TV, parece o... Não vai ser do teu tempo porque você é muito novo, mas eu lembro que quando... Eu acho que você é muito novo, mas para as pessoas que têm a minha idade, vocês vão lembrar de um seriado chamado Lost. Foi um dos primeiros seriados de mistério, né? Então começa o seriado com as pessoas caindo numa ilha, né? Então tá todos eles numa ilha, tá aquela confusão. E de repente o seriado começa mistério depois de mistério, mistério depois de mistério, de mistério depois... Chega um ponto que aquilo ali, na minha opinião, vira insuportável, né? Assim como muitas séries de TV vira insuportável. Não tem nada ali, só tem um mistério. Será que eles estão numa ilha ou eles estão viajando no tempo? Será que existe pessoas controlando aquilo ali? Ou esse será não pode ser base, embora esteja dentro, não pode ser base para um filme bom e para uma literatura boa. Né? É só uma curiosidade, é a mesma coisa que eu falar, eu tenho uma coisa aqui na mão, sabe o que é? Adivinhe. Isso não é literatura. Né? Então, se o teu interesse ao se dirigir ao Dom Casmurro é só um interesse de curiosidade, é só um interesse de ficar empolgado com o mistério, me desculpe, mas você não merece o Dom Casmurro. Ou você não está merecendo o Dom Casmurro. Né? Porque você está lendo Dom Casmurro como você lê qualquer uma dessas séries superficiais, essas séries bosta que tem na Netflix. Pardon o meu francês, perdão pelo meu francês, mas não tem outro jeito de definir. Não estou dizendo que toda série da Netflix é bosta, mas não tem outro jeito de definir. Uma série que começa com um episódio e aí o único motivo que leva você a assistir o próximo episódio é saber se eles estão numa realidade, ou se eles vão conseguir assaltar esse banco, ou se eles vão fazer isso. Se é só isso, se é só a tua curiosidade que está levando você a assistir o próximo episódio ou virar a página, me desculpe, essa série é uma série bosta e esse livro é um livro bosta. Né? Novamente, desculpe pelo meu francês. Então, às vezes é um absurdo dar tanta ênfase a essa questão. Bom, uma coisa, deixa eu só abrir um parênteses, era para eu ter falado no começo do vídeo. Vocês vão ver que eu vou dar muitas voltas, né? Eu não vou, por exemplo, essa postura de não ser importante, eu não vou terminar a questão organizadinha, aí eu vou analisar um lado, depois vou analisar o outro. A gente vai conversando e tentando encontrar junto uma solução. Né? Então, por exemplo, eu sou um professor e aí eu dou para os meus alunos o trabalho de ler Dom Casmurro e depois fazer um julgamento. Né? Se eu não sei trabalhar, se eu não sei abordar os outros aspectos, eu estou assassinando Dom Casmurro para os meus alunos. Olha lá, olha que legal, parece uma série de TV, que às vezes a gente faz assim, né, tenta mostrar um atrativo a mais, né, mas os adolescentes hoje em dia não gostam de ler, os jovens não gostam de ler, então o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o Dom Casmurro de uma forma que eles entendam, então eu vou apresentar o Dom Casmurro em vídeos do TikTok. Eu vou apresentar o Dom Casmurro em posts rápidos para que os adolescentes gostem. Na verdade, o que vai atrair qualquer pessoa, né, adolescente, adulto, a uma literatura boa é justamente o que ela é diferente de uma série de TV, o que ela é diferente de um vídeo do TikTok, o que ela é diferente de tudo isso. É porque o Dom Casmurro é tão profundo e ele exige tanta atenção, é que ele é tão bom assim. Né? Então, digerir isso, digerir eu nem diria, eu nem colocaria digerir, simplificar isso para que as pessoas possam engolir o Dom Casmurro, não apresentar Dom Casmurro mais. Né? Teve uma coisa, quem que foi? Foi o Fernando Sabino, que fez uma coisa absurda, imbecil, que ele simplesmente pegou o Dom Casmurro, acho que o nome do livro agora é Capitu Memórias Editadas, né? E aí ele pegou o livro inteiro e tirou todas as digressões do Dom Casmurro e colocou só um enredo ali, né? Ele tirou a melhor coisa do livro. Ele não está apresentando o Dom Casmurro para ninguém. Eu não sei qual foi o objetivo dele, mas foi uma coisa... Ele é um bom escritor, mas não foi feliz nisso que ele fez. Então, por causa disso, muitas pessoas falam assim, olha...
Não, a gente não pode falar sobre essa questão, isso não é importante. Né? Então, nisso eu concordo com eles. Vamos ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Então, vídeo sobre isso. A gente vê, por exemplo, a profusão de vídeos sobre isso, né? A Capitu traiu, aí todo mundo assiste só isso. Até pessoa que nunca leu Dom Casmurro, né? Então, sobre isso eu já falei. As pessoas lêem se focado nisso. Eu falei sobre os trabalhos escolares, sobre os julgamentos, né? Uma outra coisa importante. Se a questão é Capitu traiu ou não traiu, você não está numa questão literária. Você não está numa questão artística. Você está numa questão que está dentro da literatura. O que eu quero dizer com isso? Bom, já avançando, né? Bom, vamos continuar, depois eu falo que as coisas vão me vindo na mente e aí eu tenho que tentar me organizar. O que eu quero dizer com uma questão que está dentro da literatura, dentro do enredo da literatura e uma questão literária. Né? Não estou falando de teoria da literatura, nada disso. Né? A questão literária é a questão que um leitor, né, que lê literatura tem, por oposição a alguma outra coisa. Né? O que é uma questão literária? Não sei se o termo é bom, questão literária, mas qual que é a nossa postura em frente à literatura? Olha, a literatura fala sobre realidade que poderia acontecer, ou poderia ter acontecido. É isso que a literatura faz. Né? A literatura fala sobre realidades que poderiam ter acontecido. Né? Por mais que seja uma ficção científica, a gente pensa, mas numa hipótese muito remota, isso aconteceria, isso e assim por diante. A literatura também, porque ela trata disso, porque ela trata de coisas que poderiam acontecer, ela nos dá uma oportunidade que é uma coisa brutalmente linda, que é a oportunidade de ter outras vidas. Né? A literatura nos faz viver vidas que nós, sinto muito te dizer, não teremos tempo para viver. Sinto muito te informar, mas você vai morrer antes de viver muita coisa que você queria ter vivido. Né? Até com a ajuda da literatura, mas a literatura ajuda muito nessa história. Né? Então é possível para mim ter a experiência de uma pessoa que está esperando a sua sentença de morte, sem, graças ao bom Deus, nunca receber uma sentença de morte. É isso que a literatura faz. Né? Bom, qual que é a diferença entre isso e simplesmente ler? Simplesmente ler, eu estou decodificando ali os significados. Né? Isso daqui, ele foi para lá e eu estou longe. Se a literatura fala sobre uma realidade, eu me transporto para a situação do personagem. Eu estou na pele do personagem. E ao estar na pele do personagem, eu consigo, numa situação ideal, ver o que o personagem viu. Eu consigo viver o que o personagem viveu. Essa é a postura literária. Né? Não é a postura de análise. Não é a postura do advogado. Não é a postura do inquisidor. Né? Eu não estou ali achando informação. Não é a postura do pesquisador. Okay? A postura literária é a postura da vida. Isso é importante. Mas você vai falar, não, mas não tem os teóricos da literatura, os que fazem história da literatura? Ótimo, tem sim. Tem caras muito bons. Eu estou aqui mesmo, não sei se dá pra ver, acho que não dá pra ver. Eu tenho a coleção aqui do Otto Maria Carpo, que é História da Literatura, que é uma coisa que eu quero ler com certeza absoluta, só que enquanto, por exemplo, vamos pegar o Otto Maria Carpo, enquanto ele está fazendo História da Literatura, ele não está lendo o livro. Ele usa toda a bagagem de leitura, mas ele não está lendo com uma postura literária. Às vezes ele vai ter que ler o livro até sem postura literária nenhuma. E essa é a postura que o pesquisador tem que assumir quando, por exemplo, eu vou analisar o elemento da mentira no Grande Sertão Veredas. Então eu vou ler ali com uma postura de pesquisador. Mais ou menos assim, com uma postura do médico analisando um paciente. Não com a postura do namorado saindo com a namorada.
ok? A postura literária por excelência é a postura pessoal. É um namorado saindo com a namorada. Eu olho o corpo da minha namorada não como um médico, não como um biólogo. Eu olho o corpo como minha namorada e aí você coloca as suas reticências aí. Ok? Bom, a partir do momento que eu sou um detetive, que eu sou um advogado, analisando o Dom Casmurro, pronto. Já não é mais minha vida, né? A vida da Capitu e o que será que aconteceu ali e assim por diante. Uma coisa que eu peço para você fazer, e talvez eu vá pedir de volta mais uma vez no decorrer do próximo vídeo, é se imagine na postura, na pele do Bentinho. Acho que eu fiz isso durante os vídeos. Se imagine, você ama essa mulher. Você ama essa mulher, é o amor da sua vida. Você não consegue, por mais que você seja um velho agora escrevendo um livro, você não consegue esquecer a Capitu. Se transporte para a situação lá do Santiago, quando ele estava começando a desconfiar. Você sabe que você nunca vai encontrar um amor tão forte assim. E tá ali um filho na tua frente, e você tem esses ciúmes que te corroem, né? E tá ali o filho na tua frente, e o teu filho é muito parecido com o seu amigo. É muito parecido com o seu amigo. Só que você quer amar a tua mulher. Só que você tem o teu orgulho próprio. E você olha o moleque. Ok? Isso é um drama real. Ok? Isso é um drama real. Bom. Aí eu te convenci. Eu espero que não é importante a questão. Ok? Na verdade, não. Não é isso que eu espero. Tudo isso que eu falei, eu acho que é a mais pura verdade. Só que a gente tem que pensar no seguinte: dentro do livro há um elemento muito importante, que é o elemento da dúvida, né? Dentro do livro há essa dúvida profunda do Bentinho, né? E aí, se eu ler sobre a dúvida dele simplesmente de fora, tem livros que poderiam fazer isso, mas o narrador não fez isso. O narrador é o próprio cara cheio da dúvida. Então ele nos mergulha nessa dúvida. Se eu ler como um cara de fora, novamente eu vou estar assumindo a postura do cientista, a postura do pesquisador, a postura que não se envolve. Não é comigo, esse cara está com dúvida aqui no livro, eu não tenho nada a ver com a dúvida dele, né? Não tem como fazer isso. Embora a dúvida seja um dos elementos da obra do Dom Casmurro, seja um dos elementos do Dom Casmurro, da obra de Machado de Assis, é um elemento bem importante. Assim como eu tenho que experienciar o amor do Bentinho pela Capitu, assim como eu tenho que experienciar aquela beleza deslumbrante do primeiro beijo, eu tenho que experienciar o desespero da dúvida dele, né? Então falar que não é importante a questão e não mergulhar nessa dúvida é também fugir da experiência literária. Não sei se eu esqueci alguma coisa em relação a isso, mas vamos dar um passo à frente. E quanto a você pensar assim, não há dúvida, né? Simplesmente não há dúvida. Bom, se não há dúvida nenhuma, a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso, porque o Dalton Trevisan acredita nisso. Então não existe essa experiência no livro, né? E é impossível negar que há a experiência da dúvida. É claro que há a experiência da dúvida, né? É claro que a dúvida é uma coisa extremamente importante. Nos vídeos eu mostrei, se eu lembrar, agora eu também vou dar exemplos, mas como no mesmo capítulo, essa postura de pêndulo, né? O narrador fala alguma coisa que nos faz desconfiar de Capitu, logo depois ele fala alguma coisa que mostra que a personalidade dele é muito fraca. E aí ele mostra uma coisa que nos faz desconfiar de Capitu, e logo depois ele mostra que isso que a gente estava desconfiando acontece, na verdade, com todo mundo, e não é uma coisa que a gente deveria de usar como base para a nossa desconfiança. Então ele fica nesse pêndulo, né? Nessa dúvida profunda. Bom, eu vou abrir um outro vídeo. Nesse outro vídeo a gente trabalha com o Dalton Trevisan.